Simbora? Simbora. Vamos lá? Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou felicíssima gravando mais um vídeo aqui pra vocês, mais conteúdo que é realmente que eu amo de paixão fazer, tô muito feliz. E o nosso tema de hoje será um tema, menino do céu, polêmico. Tumultuar o jogo, ficar fazendo gracinha. É um tema polêmico, mas é um tema necessário pra gente debater aqui. Como vocês sabem, eu só falo a verdade, nada mais que a verdade aqui pra vocês. Ó, eu falo a verdade mesmo. Quando é pra criticar, eu critico mesmo, eu falo a verdade por aqui. Obviamente, tudo baseado na minha experiência e na minha realidade. Hoje falaremos sobre faculdade pública versus faculdade privada. Prós e contras e também com valores das mensalidades em algumas faculdades privadas. Show? Fica de olho que esse vídeo tá bom demais pra você que tá aí escolhendo, pra você que tá aí vendo o que é o melhor pra você, o que se encaixa melhor na sua realidade. Então, é isso aí. Vamos falar sobre faculdade pública versus faculdade privada em relação a direito, propriamente dito. Obviamente a gente vai falar aqui sobre mais coisas, não se restringem só sobre o curso de direito, mas, por exemplo, a mensalidade que eu vou falar é sobre o curso de direito. Show de bola? Então vamos lá. Gente, matar um calor nesse Rio de Janeiro. Enfim, antes de mais nada, quero muito pedir a sua ajuda para se inscrever aqui no canal, porque eu sei que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas aqui no canal. Às vezes aparece, o YouTube recomenda, a gente vai vendo, mas a gente não percebe que a gente não é inscrito. Então, por favor, se inscreve aí se você puder, me ajuda muito. Se o botãozinho aqui embaixo estiver vermelho, é porque você ainda não é inscrito. Então, clica aí, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações. Me ajuda muito, tá bom? Um beijo, é isso, e vamos ao tema de hoje falando sobre prós e contras entre faculdade pública e faculdade privada. Se esse é o primeiro vídeo aqui no canal que você tá vendo, se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, não conhece a minha história, prazer, meu nome é Laura Nogueira, aqui no canal eu compartilho tudo sobre a minha trajetória na faculdade de Direito. Eu faço Direito na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e estou atualmente no 6º período e quase acabando e quase saindo desse 6º período, na fé do Senhor, porque eu não aguento mais. Tá difícil, gente. Esse final de período, vocês sabem como é que eu sou no fim de período. Se você não sabe, me segue lá no Instagram e vê os vídeos aí, você vai ver. Fim de período. E a gente vem deixando as coisas saírem do controle. Mas é isso, vai terminar esse período e o mundo vai voltar a ser uma mil maravilhas. Mentira, gente, nem era antes, mas enfim. Não bota essa parte não, editor. Que é isso agora? Estão querendo me calar? Ninguém me cala, não! Gente, tive que pegar meus óculos porque fiz um roteirinho aqui, não quero me perder e sem óculos, já falei pra vocês aqui que eu não enxergo é nada, não é mesmo? Mas enfim, vamos começar falando sobre os prós de universidade pública. Porque é baseado nisso que eu tenho experiência. Então é com isso que eu tenho experiência. Se você não viu o vídeo que eu falei da minha história, ou se você é novo aqui no canal, eu tenho experiência basicamente na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E depois, eu fiz o primeiro ano de Direito lá, depois eu vim para a Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Então é basicamente essa a minha experiência no ensino superior em Direito. Como que eu fiz para falar um pouquinho sobre universidade privada? Eu basicamente pedi a opinião dos meus amigos que cursam universidade privada, que cursam direito em universidade privada, e também pesquisei nos sites, no próprio site da universidade, sobre as mensalidades, sobre como funciona. Então é basicamente isso, mas lembrando que tudo que eu tô falando aqui é baseado na minha experiência em faculdade pública, é muito importante a gente ressaltar isso. E também o que eu falo de faculdade privada é que eu sei que algumas funcionam assim. Nada aqui é para generalizar e nada aqui é verdade absoluta. É baseado na minha experiência, no meu viver, nas coisas que eu pesquisei e perguntei. Show de bola? Então vamos lá. Vamos falar sobre os prós da universidade pública. Vocês sabem que eu, critico bastante, não vou dizer que eu critico, mas eu também elogio no que tem que se elogiar. Então vamos lá, o primeiro pró, né, gente, de universidade pública é aquele que a gente já sabe, né, que é o quê? Gratuita. Essa característica eu acho que é a mais importante de universidade pública, de ser gratuita, processo de matrícula gratuito, as aulas são gratuitas, enfim, então isso possibilita muitas pessoas
a conseguirem chegar ao ensino superior, que é o meu caso. Então esse eu acho que é a melhor característica, é o melhor pró da universidade pública. Interrompendo o seu vídeo aqui rapidex, rapidinho, para agradecer, que esse vídeo foi muito pedido ao longo de toda a existência do nosso canal aqui, mas agradecer aos últimos pedidos que foram da Fernanda Pires e da Emanuele. Um beijo, muito obrigada a vocês que pediram. Aproveito também para pedir a você que tá do outro lado, você que tá me olhando, você mesmo, a deixar o like nesse vídeo, me ajuda muito, tá bom? Vamos lá, continuando. Gente, a segunda característica, o segundo pró é que, o segundo ponto a favor das universidades públicas é que normalmente a grande maioria das universidades públicas do país, sejam elas federais ou estaduais, enfim, que sejam, normalmente são instituições bem antigas. Normalmente são instituições muito antigas, mas Laura, o que isso faz diferença? Faz diferença porque há uma experiência muito grande no ensino, há uma bagagem muito grande na implementação de novas ideias do ensino. Então isso é um ponto positivo, essa realmente bagagem que a faculdade traz de tantos anos exercendo essa função. Outro ponto positivo que eu vi aqui, tanto na faculdade estadual quanto aqui na federal, tanto que eu vejo na UFRJ, eu vejo em várias outras faculdades públicas também, é o incentivo à pesquisa. Eu vou falar dos contras, eu vou falar da questão financeira da faculdade, eu vou falar disso tudo, mas há muito incentivo à pesquisa não só no doutorado lá na frente, mas também incentivo à pesquisa na graduação. Isso é algo que eu ainda vejo na faculdade. Obviamente a gente sabe que tem essa questão dos gastos que eu vou falar mais à frente, mas a pesquisa na graduação eu acho muito importante, com projetos de iniciação científica que dão bolsas para o estudante pesquisar sobre as coisas, começarem uma carreira científica, quem sabe. Então fazerem pesquisas sobre as coisas, sobre os temas que lhe interessarem na graduação. E eu já vi muita gente me perguntando, Laura, dá para fazer iniciação científica no direito? Eu pensei que iniciação científica era só para áreas biológicas, era só... Não, gente, pode sim. Então a gente realmente pode fazer projetos, pesquisas científicas na graduação. Então acho que a faculdade pública, pelo que eu vejo, pelo que eu pesquisei, pelas opiniões também que eu peguei, baseado na minha experiência, ela tem um ramo muito grande de pesquisa, muito grande de extensão. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Que a gente vê muito dentro da faculdade pública, que ela tem 3 eixos, é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então a gente vê realmente esse eixo da pesquisa na faculdade pública e eu acho isso muito, muito importante. Lembrando, não estou falando que na privada não existe, tá bom? Esse não é o foco desse vídeo. Não estou generalizando nem nada disso. Uma coisa muito boa que eu acho que a gente deve analisar quando a gente está procurando a faculdade, escolhendo qual instituição de ensino que a gente quer estudar, que a gente quer ficar esses 5 anos da graduação do direito, é ver a questão dos professores. Uma coisa que eu percebo na UF é que os professores, no mínimo, têm mestrado. Então, no mínimo, tem o mestrado, mas, olha, a maioria esmagadora, assim, dos professores tem doutorado. Temos professores com uma formação muito, muito boa, formação internacional. Temos muitos professores desembargadores, juízes, muitos professores procuradores, muitos professores desembargadores aposentados, que já estão há 20 anos. Lembra que eu falei de instituição antiga também? Então já estão dando aula na UF há muitos anos. Enfim, então a gente tem esse ponto que eu acho que é um ponto muito importante. A gente tem que ver qual é o docente, quem está dando aula pra gente e qual é o currículo dele. Eu acho que ajuda bastante a gente ter uma ideia disso. Agora vamos para os contras, né? Porque nem tudo são flores. Vocês sabem que nem tudo são flores, porque eu falo bastante isso aqui. E vamos para os contras da universidade pública. Primeiro contra é aquele que a gente já ouve bastante falar, que é greve. Sim, corremos risco de ter greve e atrasar nossa formação. Esse é um contra muito importante de ser dito e é uma coisa que realmente faz muitas pessoas irem para a faculdade privada exatamente por isso. Então, além de outros prós que a faculdade privada tem, que a gente vai falar aqui, que são vários. Mas vamos lá. A questão da greve é realmente uma questão existente, uma questão preocupante. Laura, você já pegou greve? Eu não, nunca peguei. Porém, eu peguei essa questão da pandemia. Então, por causa da pandemia, agora, por exemplo, eu passei essa parte de dezembro só com uma pausinha, não tive férias. A gente teve 3 semestres em um ano só.
então apertou tudo, enfim. Mas greve não tive ainda. Gente do céu, tá muito quente aqui. Vamos lá com outro contra, que é algo que a gente também já sabe, né? Que também já é dito, que é infraestrutura. Laura, infraestrutura de faculdade pública é a mesma coisa de faculdade privada? Não, sendo bem sincera pra vocês, sincera, transparente, não. Não é. A infraestrutura da faculdade pública, em sua grande maioria, é uma infraestrutura muito mais precária. É uma infraestrutura que normalmente não é a top de linha. Então isso realmente é um ponto a ser analisado. Então dá uma olhada aí no campus da faculdade que você quer ir, como que é esse campus, como que são as salas de aula, se você conseguir ver, se alguém tiver postado alguma coisa, alguma foto, alguma coisa, dá uma olhada como é, porque isso é uma coisa que, gente, pode parecer um detalhe, mas são 5 anos sentado numa sala de aula, sabe? Então isso realmente é algo que é legal botar na sua listinha de prós e contras. Outro contra, gente, um contra que é um contríssimo, que é um contra gigantesco, né? Que é o Enem. A maioria das universidades públicas do país usam o Enem como método de acesso à universidade, né? Então a gente sabe da altíssima concorrência que traz o Enem, sendo esse método nacional, né? O Enem é nacional. Então a gente sabe da altíssima concorrência para conseguir entrar numa faculdade federal, para conseguir entrar numa faculdade pública. Esse realmente é um contra altíssimo que restringe o nosso acesso de uma forma muito cruel. O Enem é algo muito cruel, cá entre nós, não é algo legal. Ninguém gosta de fazer o Enem, ninguém acha que o Enem é algo justo, é um exame muito complicado, gente. Então, é realmente algo chato, né? Então esse é um contra, que realmente traz uma concorrência altíssima. Agora vamos falar das universidades privadas e vamos falar também das mensalidades. Então a gente já começa aqui com os contras, né? Então, começa com contra ou começa com pró? O que a gente começa aqui? Vamos ver. Vamos começar com pró. Tá escrito aqui no pró, vamos começar com pró. Os prós, o lado bom da universidade privada, lembrando que, de acordo com as opiniões que eu peguei dos meus amigos que estudam direito em universidade privada e de acordo com tudo que eu pesquisei. Primeiro isso, né, gente? Baixíssimo risco de greve. Greve é algo que a gente quer fugir, a gente quer se formar. Já são 5 anos de universidade, né? Então, baixíssimo risco de greve é um prosíssimo da faculdade privada. Outro ponto positivo da universidade privada é o acesso mais rápido, essa agilidade ao acessar a universidade. Então, normalmente, seja por vestibular ou seja pelo método que for, normalmente é um pouco mais rápido do que todo o trâmite e o processo para acessar a faculdade pública. Normalmente essa é uma questão que demora bastante, uma questão extremamente burocrática que demora tempo mesmo, né? A gente sabe. Então, normalmente a faculdade privada você acessa, você consegue resolver essa situação mais fácil. Seja fazendo vestibular próprio, o método que for, normalmente essa resolução até a matrícula é mais fácil. Mais rápido, que eu digo, sabe? Vamos lá, outro ponto ótimo, né? É que você não necessariamente tem que fazer o Enem. A gente sabe que o Enem é um método, a nota do Enem pode ser um método também de acesso à faculdade privada, mas não é algo que só com isso você entra, assim como como é o caso de muitas faculdades públicas. Então, não ter que fazer o Enem é um ponto show de bola, né? Outro ponto, gente, muito importante, além da infraestrutura, uma infraestrutura que normalmente é de qualidade, cadeiras de qualidade, ar-condicionado, local preparado para o ensino aos alunos. Então, esse é um ponto, ó, que na hora da aula dá vontade de estudar, né? Outro ponto positivo, a gente tem a questão do FIES, do ProUni, a gente sabe de toda a concorrência que envolve esses dois programas, né? Mas a gente tem a questão do FIES, existe a questão do FIES e existe a questão do ProUni também. Inclusive, gente, com um ponto positivo da faculdade pública, que eu esqueci de anotar aqui, mas eu lembrei agora, tem a existência de bolsas de auxílio. Então, por exemplo, agora em época de pandemia, a UF disponibilizou para alunos, então por meio de edital, cada aluno concorria a essas bolsas, mas bolsa de auxílio internet, bolsa disponibilizava Chromebook, temos bolsa de auxílio permanência também, temos bolsa de vários valores, que aí a gente você vê o que se adequa de acordo com a sua realidade para concorrer a essa bolsa. Óbvio que é concorrida, tem toda uma coisa em volta disso, mas existe, é um pró
que ajuda bastante. Temos também moradia estudantil, a UF disponibiliza moradia estudantil. Então também é a mesma coisa, é bem concorrido, tem que ver quem se adequa e quem se encaixa, mas é um pró que existe também. Show? Vamos voltando aqui, a gente tá falando dos Prós da universidade privada. Laura, não misture as coisas. Vamos lá. É que eu vou lembrando, gente, já vou falando. E o calor vai me pegando. E eu vou derretendo. Outro pró é a grade mais atualizada. Então, gente, isso é uma coisa que realmente acontece normalmente, e eu não tô falando de todo, não tô falando de sempre, mas normalmente as faculdades privadas possuem uma grade um pouco mais atualizada pela facilidade de atualização dessa grade. O que é grade curricular, Laura? Grade é basicamente as matérias que você vai ter durante o seu curso. Então, essa grade ela deve ser atualizada de tempos em tempos. Normalmente, a faculdade privada, essa grade ela é atualizada mais frequentemente, se eu posso dizer assim, será que essa é a palavra? Então, normalmente a grade é mais atualizada e isso é um ponto super positivo. Vamos para os pontos negativos. Ponto negativo mais óbvio, né? Um ponto mais claro da faculdade privada é o alto custo. Então, realmente, a gente tem uma mensalidade. Então, esse eu acho que é o maior ponto negativo em relação a isso. E vamos falar dos valores de mensalidade já, segura aí que a gente vai falar. Outra coisa também, tem muita faculdade nova surgindo. Então, algumas faculdades são muito novas. Então, não tem muita experiência, muita bagagem de ensino, pouquíssimas turmas formadas. Tem umas que ainda nem tem 5 anos de existência, não tem nem turmas formadas ainda. Então, a faculdade ser nova traz esse ponto negativo em relação à bagagem de ensino, à experiência. Obviamente, podem ter vários pontos positivos na própria faculdade. Então, lembra que eu tô falando aqui de pontos específicos, certo? Para você ver o que é o melhor para a sua realidade, para o que você se importa mais, para o que é mais importante para você. Além disso, eu sei de algumas faculdades que não exigem um currículo tão vasto do professor. Não de todos os professores, obviamente, mas não exige, não tem essa exigência de todos os professores. Então é bom ficar ligado nisso. Laura, como é que eu vou saber? No site da faculdade vai mostrar o corpo docente. Então dá uma olhadinha lá no corpo docente, que é muito importante. Show? Vamos lá falar das mensalidades, que é isso que a gente quer saber. Vamos lá, gente, falando um pouco mais sobre mensalidade, porque quando a gente fala sobre mensalidade, a gente fala que realmente essa é a coisa que mais puxa em relação à faculdade privada, né? A coisa que mais, querendo ou não, restringe o acesso, porque a grande maioria da população, no momento atual do país, não consegue desembolsar tanto dinheiro todos os meses, né? Vou mostrar aqui pra vocês que os valores mudam muito. Não trouxe valores só aqui do Rio de Janeiro, trouxe de outros estados também e de algumas faculdades aqui do Rio pra falar pra vocês. Então, lembrando que aqui é para dar um valor geral e agora, como tá no início do ano, muitas faculdades aqui estão com promoção, estão com valor promocional. Então, eu vou falar pra vocês o valor normal, que tá escrito aqui, e o valor promocional para quem se matricular por agora. Show? Só pra vocês terem uma noção. Lembrando que eu não tô comparando aqui, gente, essa faculdade é melhor que essa, a mais cara é a melhor, essa é melhor do que aquela. Não acho que essa pergunta se encaixa. Eu acho que a gente tem que analisar a faculdade pra ver o que se encaixa, o que é melhor pra nossa realidade. Eu não tenho como aqui chegar e fazer um ranking de faculdades aleatório, certo? Cada faculdade tem sua visão, cada faculdade tem sua forma de funcionamento, cada faculdade tem o seu valor e cada faculdade tem sua infraestrutura, a sua localização e tudo isso tem que ser analisado para você escolher a sua faculdade, a instituição que melhor te acolhe de acordo com as suas necessidades, certo? Então esse é o mais importante. Aqui a gente vai estar falando de valor. Você vê um valor que cabe no seu bolso, que você acha legal, entra no site dessa universidade, eu vou deixar todos os sites aqui de onde eu tirei os valores. Vamos começar falando, gente... Vamos começar falando de uma faculdade que já está aberta aqui, que é aqui no Rio de Janeiro. Quem é do Rio vai conhecer, que é a Unigran Rio. Eu sei que em um dos estados ela tem o nome de Unigran, né? Aqui a gente chama de Unigran Rio, que é o nome aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, falando da unidade da Barra da Tijuca, campus de Barra da Tijuca, que é o que está aqui. Aqui, vamos ver o turno. Do campus Barra da Tijuca só tá aparecendo aqui para mim o noturno. Show noturno direito, campus Barra da Tijuca. O valor normal seria 1.700 mensal. Aqui está com promoção, promocional. Se você efetuar a sua matrícula até dia 15 de fevereiro, você paga R$ 1.190.
Lembrando que essa mensalidade normalmente ela pode aumentar um pouco ao longo dos períodos de aula prática. Enfim, aí você tem que ver realmente com a coordenação do curso, antes de fazer a inscrição, ver como é que ficam as matrículas ao longo dos períodos. Tem faculdade que já disponibiliza isso, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas inicialmente você vai pagar R$ 1.190 se você pegar essa promoção aí. Vamos falar do campus Nova Iguaçu, por exemplo. A gente tem aqui no turno da manhã. O turno da manhã estava R$ 867,30, atualmente está R$ 607,11 a mensalidade, com promoção. Então vocês veem que altera muito, não só em relação à faculdade, como eu vou mostrar para vocês, mas em relação à localização também. Esse valor muda demais, né? Vou falar aqui agora da FGV, FGV São Paulo. Já é uma faculdade que a gente ouve comentários que ela não é das mais baratas, não é mesmo? Mas é uma faculdade renomadíssima que a gente conhece muitos estudos e muitos professores dessa faculdade. Vamos lá, FGV São Paulo, taxa de inscrição tem aqui R$ 150. Ali na Unigran Rio, gente, não achei informação aqui de taxa de inscrição, tá bom? Então, mas entra no site da faculdade que você quiser, que vai estar lá a carga horária, todas as informações certinhos. E aí tem o vestibular, relação candidato-vaga, que tá com 25, é integral nos 3 primeiros anos a FGV, e o 4º e o 5º ano é dado em período matutino, então tem que ter disponibilidade integral nos 3 primeiros anos, e o 4º e 5º é matutino. E vamos lá, a mensalidade tá R$ 6.520,73, sujeito a alterações ao longo dos períodos. Então, a gente vê aqui já uma diferença abissal, né, de preço. Uma diferença muito grande. Então é isso. Obviamente, cada faculdade oferece várias coisas. A gente tem aqui uma aba de bolsas de estudos da FGV. Tem bolsa restituível, bolsa de demanda social e bolsa de mérito. Então é legal dar uma analisada em bolsa, que tem em todas também, não só na FGV. Vamos falar aqui da Estácio. Estácio aqui, unidade centro do Rio de Janeiro. Gente, fica mais fácil para mim falar do Rio de Janeiro, né? Porque é realmente por aqui, mas é para dar uma média para vocês de mensalidade, para vocês verem como altera muito. Temos aqui também uma faculdade que é no Ceará, que é a Fundação Edson Queiroz, Universidade de Fortaleza, que é a Unifor. Então, vou mostrar para vocês quanto, mas vamos aqui na Estácio primeiramente. Estácio, no campus do centro do Rio de Janeiro, o valor normal é R$ 1.414,14 para o turno da manhã. E atualmente está R$ 565,66 com a promoção. Show? Vamos para a Unifor? Dá uma olhada aqui na Unifor. E aqui a Unifor mostra, assim como algumas faculdades que eu vi também, ela mostra que um crédito é igual a 18 horas aula. E o valor da hora aula, ou seja, o valor do crédito, é de R$ 461. E quando é um crédito laboratório, ou seja, provavelmente um crédito de uma matéria mais prática, esse valor sobe para R$ 576,25. Então aqui tem uma simulação desse cálculo para ajudar a gente. Tem uma simulação aqui. A mensalidade, por exemplo, do primeiro semestre sairia R$ 1.383, certo? Após isso, ela daria uma subidinha para R$ 2.074,50, considerando esses créditos de laboratório. Tem algumas faculdades que eu não consegui achar mensalidade no próprio site, era para ligar para lá para poder saber. Então, tentei facilitar aqui para a gente poder saber logo uma ideia hoje. Temos aqui a PUC-Rio. Então, a PUC-Rio é uma faculdade bem conhecida aqui no Rio, assim como todas que eu falei são faculdades conhecidas aqui no Rio, né, que é a faculdade católica. Então, vamos lá. Direito diurno está R$ 4.439 e o noturno R$ 4.204 de mensalidade. A gente pode ver uma diferença muito grande. Então, por isso que normalmente me perguntam, Laura, fala o valor, e eu falo, depende muito, gente. Depende muito da instituição, depende muito da localização, depende muito de vários pontos. Do que a instituição oferece, do que não oferece, enfim, vários pontos. E lembrando da questão da existência das bolsas, que é muito importante a gente ficar de olho nisso. Show? Então, tem às vezes faculdade também que dá bolsa de mérito em relação à colocação
Os 5 primeiros colocados ganham uma certa bolsa, enfim. Como eu falei pra vocês, não é a minha experiência pessoal, mas eu dei uma pesquisada aqui pra dar uma ajudada, pra dar uma clareada na mente, pra você aí do outro lado poder saber os prós e os contras baseado na minha experiência de faculdade pública e na experiência dos meus amigos e no que eu pesquisei em faculdade privada, pra gente ver também, ter alguma ideia de algumas mensalidadezinhas. Se vocês quiserem saber mais mensalidades e mais coisas sobre mais mensalidades e mais grades curriculares também de faculdade privada ao longo do Brasil, comenta aqui embaixo. Laura, quero muito saber. Se tiver muito comentário nisso, eu juro que eu faço um vídeo só comparando isso, só falando disso pra vocês, tá bom? Não sei se é um assunto que interessa a vocês, então por isso eu preciso de muito like, muito comentário sobre isso, pra eu saber que não, bastante gente quer saber, então eu vou postar o vídeo e não vou ficar falando sozinha, show? Então é isso, muito obrigada se você assistiu até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.